Pegando os dados da eleição de 2018, eu vou comparar aqui dois tipos de bolsonarismo, o bolsonarismo raiz, representado pelo Eduardo Bananinha, e o bolsonarismo light, representado, pelo menos na época, pela Joyce. Beleza? Esses aqui foram os dois candidatos mais bem votados aqui no estado de São Paulo para deputado federal. O Bananinha recebeu quase 2 milhões de votos e a Joyce também recebeu mais de 1 milhão de votos. Ou seja, eles foram muito mais votados do que os outros candidatos bolsonaristas. Se não me engano, em terceiro lugar ficou o Alexandre Frota e com muito menos votos que esses dois. Beleza? Eu participei do MBL News umas 2 semanas atrás e eu falei uma coisa equivocada lá. Eu falei que a Joyce tinha recebido mais voto do que o Bananinha na capital aqui, São Paulo, capital do estado de São Paulo. E isso que eu falei está errado. Mas eu vou explicar o que eu pensei na época para você tentar tomar cuidado quando você for passar uma informação ou quando você for fazer uma afirmação, porque nós somos seres narrativos. Somos seres narrativos. Então, se a gente não... Se a gente não tomar cuidado, a gente pode cometer erros e também, se a gente quer fazer nossa informação chegar de um jeito correto, né, um jeito fluido, você tem que fazer em um formato narrativo, que é muito melhor do que você jogar os dados, legal? Então, se você for comparar a votação do Bananinha na capital, se não me engano, ele recebeu 8% na capital e a Joyce recebeu 5,6%. O que eu tinha falado, que está equivocado, é que a Joyce tinha recebido mais voto na capital do que o Bananinha. E pode ver que isso não é verdade. O que eu poderia ter falado, que ficaria correto, é que a Joyce foi relativamente melhor na capital do que o Bananinha, que a Joyce foi proporcionalmente melhor na capital do que o Bananinha, mas falar em termos absolutos tá errado, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Joyce recebeu 5,6% na capital e no estado, considerando a capital também, 5,1%. E o Bananinha teve mais voto quando você coloca o estado inteiro. E por que eu achei que isso fosse verdade? Porque quando você pega aquele site do Estadão, Como Votou Sua Vizinhança, aliás, é uma ferramenta muito interessante mesmo, você vai ver que a Joyce ela vai muito bem na região da capital de São Paulo, principalmente em regiões escolarizadas. E você vai ver que a cor dela fica até diferente da cor do Bananinha, por causa da força relativa que ela tem em relação ao Bananinha. E isso me levou a crer, de forma equivocada, que ela teria ido até de forma absoluta melhor do que o Bananinha. Então a gente tem que tomar cuidado, na verdade isso não é verdade, beleza? Então, eu acho muito interessante essa ferramenta aqui de Como Votou Sua Vizinhança, você consegue quebrar por bairro, muito legal mesmo, aliás, menores que bairros, né, meio que por escola, muito legal mesmo, eu até vou querer fazer nos próximos meses, mexer nesse arquivo, mas para isso eu vou ter que melhorar bastante minhas habilidades de programação, que eu quero fazer umas análises com os dados brutos e não só com a ferramenta que o Estadão está disponibilizando para a gente, beleza? Então, a gente também tem que tomar outros cuidados, porque quando a gente for pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, você vê que o Rio de Janeiro teve muito voto do Bolsonaro, beleza. E os deputados bolsonaristas no Rio de Janeiro, será que eles tiveram tantos votos assim? Muito menos do que o Bolsonaro. Assim como em São Paulo, o Bolsonaro é muito maior do que o bolsonarismo, digamos assim, no Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa. O deputado mais votado do Rio de Janeiro, se não me engano, foi o Hélio Negão, mas na cidade do Rio de Janeiro, não foi. Na cidade do Rio de Janeiro, a pessoa mais votada, ou seja, uma região mais escolarizada, uma capital que geralmente é mais escolarizada que o restante do estado, a pessoa mais votada aqui no Rio de Janeiro foi o Freixo, do PSOL. Olha só que coisa bizarra. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Espera só um pouquinho. Achei que tinha desligado a câmera. Voltei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de afirmação. Então, quando a gente for passar uma informação, tenta fazer de uma forma narrativa, mas passando a informação verdadeira, beleza? Então, em regiões escolarizadas, você vai ter basicamente isso daqui. Você vai ter uma certa... Estou falando de bairros mais escolarizados. Você vai ter uma certa esquerda e uma certa direita. Claro, também tem uma região aqui bem grande, aliás, eu acho que é a maior região de partes escolarizadas, que é a parte do centro. Mas a esquerda de bairros escolarizados, a direita de bairros escolarizados e o centro de bairros escolarizados é diferente
da esquerda, centro e direita de bairros não tão escolarizados. Então você vai ver que a Joyce ela é um bolsonarismo muito mais light, um bolsonarismo um pouco mais cosmopolita. Aqui o Bananinha, por exemplo, é um bolsonarismo bem chucro mesmo. Aqui ele vai falar de cloroquina, golpe de Estado, vai falar do Foro de São Paulo. Aqui a Joyce vai falar que o PT é uma quadrilha. Você percebe um pouco a diferença. Então é muito legal você olhar os dados um pouco mais segmentados. E se você for reparar, eu fiz uma enquete aqui ontem com vocês perguntando aonde vocês moram. E se não me engano, a última vez que eu vi estava 49% de pessoas que moram na capital. Se não me engano, aproximadamente só 20% da população brasileira mora em capital. Ou seja, o público que vê meus vídeos está muito concentrado na capital. E por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está com um viés gigantesco. A gente está falando mais ou menos como vota a capital. E a gente não está falando muito bem como vota o Brasil como um todo. Tanto é que tem muito cirista aqui no canal que acha que o Ciro Gomes é gigantesco. O Ciro Gomes não é gigantesco. O Ciro Gomes pode ser maior em alguns lugares como a capital. Na cidade do Rio de Janeiro, na cidade aqui de São Paulo, ele pode ter mais força relativa. Mas em cidades médias e principalmente no interior, em cidades pequenas, ele é muito menor. E não é só o fenômeno do Ciro Gomes que acontece esse tipo de coisa. Provavelmente com o Moro acontece coisa mais ou menos similar, mas eu acho que não tão forte. E mesmo com o bolsonarismo. Eu acho que o Lula ganha bastante mesmo nas regiões de cidades pequenas e cidades rurais. Beleza? Então isso aqui foi só uma conversinha sobre como a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas narrativas que a gente faz, porque isso daqui é um negócio bem raiz do bolsonarismo, isso daqui é um negócio um pouco mais Nutella, isso daqui a maior parte já pulou do bolsonarismo e agora os louquinhos vão ficar disputando uma certa parte do eleitorado que eu acho que não é muito grande. Digamos que seja aproximadamente 15% do eleitorado. Eu acho que você consegue disputar em termos de os doidinhos da terra plana, beleza? Esse resto da galera ou já pulou ou está só esperando chegar uma outra pessoa, como, sei lá, o Sérgio Moro, para pular de vez do barco, porque aqui vai ter uma certa quantidade de votos que você vai conseguir eleger uma certa quantidade de pessoas. E quando a economia não cresce, você tem problemas distributivos, porque você só ganha tirando da outra pessoa. Em voto é a mesma coisa. Quando você está com uma coisa que está diminuindo de tamanho, o único jeito de você competir com os outros bolsonaristas é roubar votos dos outros bolsonaristas. Então aqui vai ter uma certa competição para ver quem é mais bolsonarista, porque se elegermos, sei lá, 50 no ano de 2018, aqui não vai eleger... Eu não acho que elege 35, beleza? Então eu acho que isso é bem importante da gente entender. Eu fiquei na praia aí uma semana, então eu tô meio desatualizado. Comentem embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.